E hoje eu tenho uma palavra que acho que é a primeira vez que eu vou pregar. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a morte. E foi uma semana bem difícil para mim, porque eu gosto de falar sobre coisas um pouco mais alegres, né? Do que conversar sobre a morte. E eu vou pedir para a Krishma colocar o slide ali para a gente, porque hoje é a última característica do discípulo radical. Eu queria revisar com vocês rapidamente apenas a origem dessa palavra, né? Do radical. Vem de radix, né? Do latim, raiz. Significa alguém que está enraizado em alguma coisa. E o Senhor Jesus, ele é muito radical em algumas palavras, né? Ele diz assim: não se pode servir a dois senhores. E trazendo para esse livro, o discípulo radical, a gente poderia parafrasear esse versículo de Jesus, e a gente podia pensar: não podemos ser discípulos de dois senhores. Ou nós somos discípulos de Jesus, estamos enraizados em Cristo, ou nós não somos discípulos de Jesus, porque os nossos frutos não vêm de Cristo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 6,13. Romanos 6,13. Eu vou ler esse primeiro versículo que está baseada a mensagem de hoje, porque nós vamos andar um pouco pela palavra de Deus, para que a gente possa entender um pouco sobre o que Jesus, o que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre a morte. Então já está projetado aqui, de repente você está sem Bíblia, né? Mas está projetado aqui e nós leia mentalmente comigo, tá bom? Diz assim em Romanos 6,13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha só que a palavra nos diz que Deus quer que nós vivamos como alguém que ressurgiu dentre os mortos. Você já conheceu alguém, ou você teve uma experiência de quase morte? Você conhece, ou você já passou por isso? Às vezes tem pessoas, né, que passam por um acidente, ou então tem algum problema de saúde sério, passa algum tempo em coma. Mas em uma determinada cidade eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital, fazendo ali a capelania. E certa vez uma senhora que passou alguns meses no coma, ela conversou um pouco comigo, e foi muito interessante tudo que ela falou a respeito dessa experiência de voltar à vida. Agora eu quero que você pense hoje, aí no teu coração, se você passasse por essa experiência, como é que você viveria depois dela? Depois de voltar à vida. Imagina você de repente acordar, não se lembrar do que se passou contigo, não se lembrar de nada do que fizeram com você, de cirurgias que você passou. Qual seria a tua atitude diante disso? A gente vê algumas vezes, especialmente, né, em programas de TV, em documentários, que as pessoas têm uma visão totalmente diferente da vida, né? Elas querem abraçar mais os seus entes queridos, elas querem ver o pôr do sol, ou ver o nascer do sol, porque no nosso dia a dia a gente acaba desvalorizando essas coisas, né? A gente acorda de manhã ali por volta de 6, 7 da manhã, 8, e você não se lembra do sol. Você vai fazer a sua higiene pessoal, vai trocar sua roupa, vai para o trabalho, e o sol está queimando na cabeça da gente, e a gente não olhou para o céu e agradeceu a Deus por estar vendo esse sol. Ou então, nessa rotina, você está junto com a tua família, está junto com os seus filhos, e essa visão da importância que eles têm, que a família tem na nossa vida, a gente não dá tanta ênfase assim. Mas alguém que ressurgiu dentre os mortos, alguém que passou por uma experiência de quase morte, jamais terá a mesma visão que tinha antes disso. Eu acredito que é por isso que Jesus, ele teve que morrer para nos garantir a salvação, para nos dar algo diferente daquilo que nós já tínhamos. Então, essa é a visão de Deus para mim e para a tua vida, que nós possamos viver com essa ansiedade, com essa vontade de valorizar o que nós temos, de olhar os detalhes da vida, de prestar atenção naquilo que já virou trivial para nós, vivermos como ressurretos dentre os mortos. Mas tem uma outra passagem que está em Lucas
16, 27 e 28, que nos diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Meus irmãos, isso aqui é uma alegoria em que Jesus ele conta essa história sobre 2 homens que morreram. Um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Os irmãos lembram dessa história. E olha só o desejo desse que está no inferno. Ele diz assim: deixa eu voltar para minha casa, porque eu ainda tenho pessoas que eu amo e que eu quero avisar que o inferno é real. E aí, na continuação dessa passagem, a palavra nos mostra que foi dito para esse homem: olha, se eles não acreditaram nos profetas, se eles não acreditaram na palavra, muito menos eles vão acreditar em você, mesmo que você ressurja, mesmo que você volte à vida. Essa visão, meus irmãos, de querer falar do amor de Deus, de querer avisar que certas verdades espirituais são verdades hoje, é algo que precisa estar no nosso coração, no coração de um discípulo radical, de um discípulo enraizado no sangue de Cristo. Eu gosto muito do Salmo número 1, que ele diz que alguém que ama a palavra de Deus, alguém que medita na palavra, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, né? As folhas não murcham, dá o fruto no tempo certo. Depois você medita em casa no Salmo de número 1. É isso que o Senhor está dizendo, que nós não precisamos passar pelo arrependimento, nós não precisamos passar por essa situação. Eu podia ter falado do amor de Deus para alguém na minha casa, eu podia ter falado mais do amor de Deus para aqueles que estão perto de mim. Eu queria meditar sobre a morte com vocês em alguns pontos. Eu acredito que hoje não vai poder passar por todos eles, vou deixar alguma coisa para quarta-feira. E o primeiro ponto, meus irmãos, que está na próxima projeção, é a salvação por meio da morte. Humanamente falando, nós temos medo da morte, nós não queremos morrer, mas eu quero falar de outra morte, não dessa morte natural, do meu corpo, do seu corpo. Eu quero falar da morte em Cristo Jesus, porque olha só, a salvação, ela só veio por causa da morte. Eu já fui questionado algumas vezes, irmãos, falando do amor de Deus, evangelizando algumas pessoas, mas por que Deus teve que morrer? Por que Jesus teve que sofrer tanto? Por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado, do seu pecado, por causa daquele momento lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva, eles acabaram decretando a consequência do pecado para mim e para você. Daqui a pouco nós vamos meditar, onde a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Isso é comum para todos nós vamos morrer. Eu outro dia estava lendo um livro, achei uma frase interessante, e esse pensador escreveu o seguinte: nós vivemos como se não fôssemos morrer, e morremos como se não tivéssemos vivido. Já ouviram essa frase? Vivemos como se não fôssemos morrer. E aí a pessoa às vezes está lá no leito do hospital, aí ela vê que não viveu, está morrendo e viu que não viveu. Eu acredito porque nós não valorizamos aquilo que tem valor. Nós acabamos valorizando aquilo que tem preço, ou seja, aquilo que nós compramos, aquilo que nós juntamos, aquilo que nós adquirimos. Nós valorizamos o que tem preço e nós desvalorizamos o que tem valor. Por isso a palavra nos convida a meditar o que tem valor para você. O que na sua vida você é capaz de abrir mão para preservar isso na sua vida. E olha só esse versículo maravilhoso de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho incrível que a nossa geração, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde eu ouço muito que as pessoas não se sentem amadas. Não se sentem amadas pelo marido, não se sentem amados pelas esposas. Os filhos não se sentem amados pelos pais, né? Os pais não se sentem amados pelos filhos. E meus irmãos, isso é uma ideia contrária, isso é um paradoxo na nossa sociedade, porque nós estamos tão conectados um ao outro, não é verdade? Nós estamos tão conectados, mas a gente não consegue se amar. Aquele amor de Coríntios 13, a gente não consegue cuidar. E a palavra diz que Ele amou de tal maneira, porque Deus é amor. E se alguém hoje aqui não se sente amado, eu quero que você saiba que Deus amou você de uma maneira tão intensa, que Ele entregou o seu único filho.
para que se você crer nele, você não sofra, mas tenha a vida eterna. Saiba disso nessa noite. Deus conhece teu coração. Ele quer que você sinta esse amor tão grande, que acredito que ninguém consegue descrever e explicar que amor é esse, capaz de entregar um único filho para morrer, mas você tem tanto valor para Deus, que Ele fez isso por você. Não se sinta, não deixe que esse pensamento, ele assente no seu coração. Não deixe que esse pensamento entristeça você. Nós vivemos uma sociedade que está cada vez mais dependente dos medicamentos, porque não sente amor, porque não manifesta amor. E aí nós precisamos recorrer a outras maneiras de nos sentirmos bem. Então, crê nessa palavra. A morte de Jesus, ela vem para nos dar vida eterna. É muito tempo para nós não considerarmos esse amor hoje. Por isso a morte de Cristo, a nossa salvação, veio por meio dessa morte. E agora o próximo slide de Lucas 6, 22 e 23 nos diz assim. Essa palavra aqui é para o discípulo radical. Agora, porém, aquele que crê em Cristo, libertado do pecado, transformados em servos de Deus, tem de vosso fruto para a santificação. Deus, Ele nos salvou em Cristo Jesus, não para que nós fiquemos ricos, não para que nós nos sentimos bem, não para que a nossa vida fique perfeita, mas para que nós possamos dar frutos que nos apontem, que nos dê a direção da santificação da nossa vida. E não tem como não preparar uma mensagem, meus irmãos, e olhar para a minha própria vida e me questionar quais são os frutos que eu posso olhar para mim, para o Marcos, e dizer, essa vida, a minha vida está em santificação. E essa pergunta eu quero que você faça ao seu coração. A sua vida, ela tem tido esses frutos santos? Não, Marcos, minha vida não tem esses frutos santos. A minha vida não está em santificação. Daqui a pouco a palavra de Deus vai nos ensinar como fazer isso. E ele diz no 23, porque o salário do pecado é a morte. Por isso eu quero dizer hoje, se você está pecando, mas um tipo de pecado que você sabe que está errado, que você não consegue largar, saiba que isso vai trazer a morte na sua vida. E essa palavra, na língua original, ela tem um significado muito mais profundo do que a morte física. No grego, essa morte significa morte espiritual, morte familiar, morte em todas as áreas da sua vida. Ainda que você continue andando, ainda que você continue com o coração batendo e respirando, você estará morto. Por isso que Jesus disse, numa determinada passagem, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas como isso? Como é que um morto vai enterrar um outro morto? É simples, meus irmãos, porque o pecado cauteriza a nossa mente de uma tal maneira que nós não conseguimos deixar o pecado, seja porque ele é extremamente gostoso, ou porque nós já estamos viciados no pecado, nós sabemos que isso está errado diante de Deus. Isso vai acabando com a gente aos poucos. Quando nós menos esperamos, a nossa vida, ela já está morta. Nós precisamos buscar cada vez mais, seja em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos buscar mais dinheiro, nós precisamos buscar mais prazer, nós precisamos buscar cada vez mais para nos sentirmos vivos. Porque o salário do pecado é a morte. E eu queria ler com vocês vamos lá, deixei para minha anotação aqui. 1 João 5, 11 e 12 nos diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Você precisa lembrar que a tua vida eterna veio por causa da morte de alguém. Ele nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é muito sério, porque às vezes nós vivemos, meus irmãos, como aquele que tem nome de que vive, mas está
morto. Se verdadeiramente a minha vida não está no altar do Senhor, isso aqui é uma palavra radical, está enraizada em Deus, a sua raiz está no Senhor. Se você não tem o Filho de Deus na sua vida, você não tem a vida. Isso nos faz pensar em sairmos do muro. Isso me faz lembrar daquela passagem onde Jesus diz: antes você fosse frio ou quente, mas já que você é morno, eu vou te jogar para fora do meu corpo. Isso também significa isso. Jesus diz em Apocalipse: eu vou tirar você de mim, eu não quero você perto de mim, porque você tem levado uma vida religiosa, você tem levado uma vida de aparência, você tem levado uma vida sem raízes, você tem levado uma vida sem santificação, você tem cumprido protocolos religiosos, e ele diz: você não tem a vida, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus diz: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e nós curamos. Não vos conheço, simplesmente porque a vida dele não está na nossa vida. A morte, ela é o meio pelo qual nós temos vida. Que paradoxo, né? Que ideia contrária. A morte nos dá a vida. E João 17, meus irmãos, 3, ele nos diz assim: e a vida eterna é esta. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, já me fizeram, viu? Marcos, o que é a vida eterna? Hoje eu posso viver a vida eterna? Como é que eu posso provar da vida do céu hoje? Como é que eu posso sentir o aroma do céu na minha vida hoje? A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu posso hoje provar das benesses do céu, parte delas, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, se eu buscar conhecer a Deus todos os dias. Se eu buscar fazer a sua vontade, meus irmãos, porque é impossível você dedicar um pouco do seu tempo a meditar na palavra e você não fazer a vontade do Senhor. Meditação, busca, separar um tempo especial na sua vida. Eu não estou falando simplesmente de vir ao culto. Eu não estou falando simplesmente de vir à escola bíblica discipuladora. Eu estou falando em priorizar Deus nas nossas vidas. Priorizar Deus nas nossas vidas. Amarás ao teu Deus. Vocês conhecem esse versículo. Mas é claro que eu olhei para os meus dias e eu vi que eu preciso acertar muita coisa para realmente estar, ao acordar, ao despertar, Deus é o meu primeiro pensamento. O primeiro ensinamento que eu vou buscar no meu dia é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é em prol do reino de Deus. Uma vez falando isso, eu gosto muito de adolescente, que eles colocam a gente em cada saia justa, né? Quando você vai ensinar, lá vem uma pergunta, né? E aí um adolescente um dia me perguntou: mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso logo fazer alguma coisa para Deus logo de manhã? Aí tem umas coisas que só pode vir do Espírito Santo, né? Eu falei: você vai comprar pão de manhã? Quem que vai na padaria? Aí disse: não, sou eu que vou. Então fala lá para a moça que te atende: Jesus te ama, ou convida para o culto. Faz alguma coisa. Faça alguma coisa que demonstre que você conhece a Deus. Meus irmãos, teve um congresso Multiplique aqui o ano passado, acho que foi esse ano. Eu ouvi uma frase sensacional no congresso: o nosso negócio é gente. O negócio da igreja do Senhor é gente. O negócio da igreja de Cristo não é juntar riqueza, juntar dinheiro, comprar patrimônio. O negócio da igreja do Senhor é o meu negócio e o seu negócio como crente. São as pessoas. Então, eu queria passar com vocês para o segundo ponto, que nos diz que o discipulado, que nós vamos viver, o discipulado de Cristo, como um convite à morte. Essa frase para mim foi muito pesada essa semana, né? Como assim que eu vou ser um discípulo de Cristo e esse discipulado do Senhor é um convite para que eu morra? Olha só essa primeira passagem que nos diz em Marcos 8:34. Jesus falando: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Meus irmãos, eu vi que o quanto é difícil ser um discípulo radical de Cristo. Você sabe por quê? Porque olha só, que palavra radical ele nos diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, coloque a minha vontade como prioridade. Negue os seus planos e coloque os meus planos como prioridade na sua vida. Negue os teus desejos e coloque os meus desejos como prioridade na sua vida. É isso que Deus quer de nós. O discípulo radical, quando ele vai fazer, ou quando ele está planejando fazer alguma coisa, ele, por estar enraizado em Cristo, ele vai perguntar a si mesmo: olha, em que ponto desse meu plano, em que ponto desse objetivo de vida eu preciso negar a mim mesmo? O que esse meu plano vai fazer em benefício do reino de Deus? E às vezes eu me pego, irmãos, tentando adaptar os meus planos aos planos de Deus e os planos de Deus aos meus planos. A gente quer fazer a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus ela esteja de acordo com a minha vontade. Tem algumas coisas na minha vida, meus irmãos, que não estão acontecendo. Eu fico pensando, eu acho que Deus está querendo me mostrar alguma coisa que eu não estou fazendo de acordo com a vontade dEle, porque não está acontecendo. E às vezes a gente vive assim, tenta fazer alguma coisa, não dá certo. Luta por isso, não dá certo. Faz aquilo, não dá certo. E a gente às vezes não se pergunta: o que eu preciso me negar para que a minha vida fique de acordo com a vontade de Deus? E na nossa sociedade está cada vez mais difícil querer negar a sua própria vontade. Eu quero e eu quero agora. Ah, se alguém demorar para me atender em qualquer situação, eu não consigo negar minha vontade. E no 35 ele nos diz: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem é que gosta de perder aqui? Nós não gostamos, ninguém gosta. Só se a pessoa estiver muito desequilibrada, estiver com algum problema, passando por alguma luta emocional muito grande, para ela dizer: eu quero perder. Mas o convite do Evangelho é para que nós sejamos diante de Deus perdedores, para que a vitória venha dele e não nossa. Você já pensou que coisa mais radical? Deus está dizendo para nós aqui nas palavras de Jesus: olha, você precisa perder para ganhar. Quando você perder o eu quero, quando você perder o eu preciso, e mudar isso para o que Deus quer e o que Deus precisa, essa grande virada na nossa vida vai demonstrar que o radicalismo do Espírito Santo entrou no nosso coração. Porque enquanto nós passarmos o dia assim: eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero passar, eu quero estudar. Enquanto nós vivemos assim, meus irmãos, verdadeiramente nós não estamos com a visão do Evangelho de Cristo. Nós estamos com a nossa visão. Eu acho que a igreja deve agir assim. Eu acho que meu marido deve agir assim. Eu acho que a minha esposa deve fazer isso. Eu acho que o meu filho deve fazer aquilo. Outro dia, foi até um pouco engraçado, a gente estava com algumas pessoas e tinha um neném, e os pais pediram para eu orar. Eu falei: ó, eu posso orar por ela? Você me dá autorização para consagrar a tua criança a Deus? Não, eu acho que não sabia o que era, né? Pode consagrar. E eu orei, eu disse: Senhor, faça dessa criança aquilo que o Senhor quer. Nós queremos consagrar ela ao teu reino. Se o Senhor tem um chamado para ser uma missionária, se o Senhor tem um chamado para que ela trabalhe no seu reino, para que ela se dedique a ti. Aí depois de muito tempo ele se encontrou comigo: vem cá, você orou aquele dia, mas será que Deus pode fazer isso com a minha filha? Porque a gente estava conversando em casa, a gente queria que ela fosse médica, que ela fosse, advogada. Você acha que tem chance de Deus? Eu falei: meu irmão, tem toda a chance. Você concordou comigo naquele dia? Então segura, porque Deus vai fazer o que Ele quiser com a sua filha. Até isso no CRAU nós aprendemos, né, Lécio? Que os filhos não são nossos, que nós não temos a governança sobre a vida dos nossos filhos, que nós precisamos estar dependendo do Senhor para saber: Deus, o que o Senhor quer do meu filho?
E quanto tempo faz, meus irmãos, que eu não ouço alguém dizer assim: eu tenho orado para que meu filho seja, né, um pastor, para que o meu filho seja um obreiro de Deus. Irmãos, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não ouço isso. Isso está errado? Claro que não. A gente quer que os nossos filhos tenham sucesso, que os nossos filhos sejam prósperos, mas nós perdemos a visão da real riqueza da vida, que é o próprio Deus, quando Ele diz para uma das tribos, na separação da terra prometida: essa tribo aqui, eu não vou dar terra nenhuma para ela, porque eu serei a riqueza dessa tribo. Você lembra disso ou não? Deus diz: eu serei a riqueza. Mas nós queremos que os nossos filhos se encham de riqueza intelectual, de riqueza financeira, e que os nossos filhos vivam pobres de Deus, pobres do Espírito. Eu acredito que Deus quer que a gente mude um pouco essa nossa visão, de que na verdade diante do Senhor, quando nós perdemos o nosso querer, nós recebemos o querer de Cristo, aquilo que vai transformar verdadeiramente os nossos filhos, o nosso casamento e a nossa família. E eu queria que você passasse, olha só que frase tremenda do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: quando Jesus chama um homem, Ele o convida a vir e morrer. Por isso que, se você é crente em Jesus, saiba que Jesus o convidou. Você, meu irmão, minha irmã, o convite é para a morte, é para que você mate o seu querer, é para que você mate os seus desejos. Não é um convite onde Ele promete, né? Algumas pessoas acabam se desiludindo um pouco com a igreja, com Deus, porque acham que a sua vinda para Cristo vai ser uma transformação tão grande que ela não vai sofrer mais, que tudo aquilo que está pendente na sua vida vai ser resolvido, né, num passe de mágicas, que ela não vai passar por lutas, por tribulações, às vezes infelizmente por quedas na fé, porque nós precisamos aprender a morrer. Olha só que frase: quando Jesus me chamou, pensa você contigo, quando Jesus te chamou, Ele te chamou a ir e a morrer. Pode passar o próximo, meus irmãos. Olha só o que Lucas nos ensina sobre o discípulo radical e a morte. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se eu não for após Jesus, a verdade é que nós vivemos indo após nós mesmos. Dificilmente eu ouço alguém dizer que está buscando intensamente ir após Cristo, os seus ensinamentos, a vontade do Senhor. Nós estamos sempre querendo ir após nós mesmos, o que eu penso. Você sabe qual a maior dificuldade em evangelizar alguém? A maior dificuldade que eu passo é fazer com que a pessoa ela jogue fora um pouco da carga religiosa dela, porque geralmente a pessoa diz: eu penso sobre isso, eu penso, eu acho, e às vezes fica difícil a pessoa entender o que a Bíblia diz. Eu acho que a nossa grande luta do nosso coração orgulhoso é fechar um pouco os ouvidos ao que a nossa tradição religiosa diz, olhar para a Bíblia e ver o que Deus diz. É a razão da nossa fé. Se eu não for após Cristo, eu não sou discípulo. O chamado é não vivermos nos enganando. Não, eu sou crente em Cristo, não, eu me batizei, não, eu sou membro da igreja de Filadélfia. Mas às vezes nós podemos não ser um discípulo de Cristo, porque não estamos indo após Ele. O que significa ir após Ele? Depois você lá lê Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, as bem-aventuranças. Jesus nos manda ir após Ele, sendo humildes de coração, mansos, quebrantados. Esse é o chamado. Pode passar, irmão, por favor. Gálatas 2:20 nos diz assim: logo, olha só o apóstolo Paulo, aí ele foi muito forte. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando nós lemos esse versículo, não é apenas para nos lembrar o que Cristo fez, é porque Deus quer que nós façamos a mesma coisa pelas pessoas. Assim como o apóstolo está dizendo assim, eu não vivo mais a minha vontade, eu não vivo mais o meu querer, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou.
A palavra quer que eu e você vivamos pela fé no Filho de Deus que nos amou. E aí, mais uma pergunta interessante que eu ouvi certa vez: mas o que é viver pela fé? O que é viver pela fé? Tem muita gente que diz isso e às vezes não sabe como a palavra de Deus nos mostra o que é viver pela fé. Olha só o que nos diz Hebreus capítulo 11. O que é viver pela fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu caminho não pelo que eu vejo, mas eu caminho pelo que eu creio. Isso é viver pela fé. Eu estou doente, mas eu creio que mesmo que se Ele não me curar, o meu lugar na vida eterna está garantido. Eu estou passando por um problema na família, mas eu creio que família é um projeto de Deus. Por isso a minha família não irá se acabar. Nós tivemos, uns 15 dias atrás, visitando alguns irmãos lá em Pernambuco. E eu tive um dos maiores ensinamentos sobre casamento e sobre fé, viver pela fé. Uma das irmãs passou, acho que, a humilhação mais terrível que se pode passar no casamento, que é o adultério. E durante os 2 anos que nós vivemos lá nessa cidade, meus irmãos, eu confesso para vocês, eu não entendia a fé daquela mulher. Porque ela sabia que estava sendo traída, ela sabia até quem era a mulher com que o marido adulterava, e ela não abriu mão do marido. Eu fiquei sem entender absolutamente nada. Agora, 4 anos depois, ela nos hospedou na casa dela, e a gente ficou conversando até de madrugada, eu, a Luana, e essa irmã e o esposo. E ela falou uma coisa para mim que me deu uma visão sobre o casamento, sobre viver pela fé transformadora. Ela disse assim para mim: olha que coisa simples, pastor Marcos, o que ele está fazendo é problema dele com Deus. Eu amo o meu marido, e eu estarei aqui para o dia que ele se arrepender, e o diabo não vai destruir a minha família. Humanamente, algumas pessoas poderiam dizer coisas terríveis sobre essa mulher, né? Poderiam falar palavras, né, duras contra ela. Mas o posicionamento de fé foi tremendo. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o marido dela estava do lado dela. 10 anos ela viveu essa humilhação. E ela não abriu mão, porque ela disse assim: eu me casei diante de Deus e da igreja. E o que Deus uniu, o homem não vai separar. Isso é uma fé tremenda, meus irmãos. Eu confesso que eu não tinha visto ainda nenhum marido, nenhuma mulher com tamanha fé, com tamanha capacidade de resistir à humilhação. Porque às vezes a gente diz que em Cristo nós vamos, né, tudo posso naquele que me fortalece. Mas imagine você passar por essa situação. E não é uma mulher que depende do marido, ela tem o seu trabalho, ela tem o seu ganho. Ela poderia muito bem colocar esse marido para fora, mas ela decidiu viver pela fé. Ela falou assim: pastor Marcos, toda vez que ele não chegava em casa, eu dobrava o meu joelho e eu orava a Deus, e eu dizia para Deus: eu ainda vou ver esse homem aqui, tranquilo em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa. Ela dizia: eu creio nisso, Deus. Essa mulher viveu com a certeza do que ela esperava, e sem ver esses fatos. E o bonito foi ver o marido dizer: pastor, eu estava um dia traindo a minha esposa, eu fui tomado de um nojo tão grande de mim mesmo, que o único lugar que me veio à cabeça foi os pés da minha esposa. Ele disse que saiu do lugar onde ele estava, foi até a sua casa, se ajoelhou diante da esposa e pediu perdão para ela. Meus irmãos, isso é fruto de arrependimento. Isso é o resultado da oração. Mas às vezes, infelizmente, nós oramos tão pouco diante das dificuldades. A gente vai logo jogando os relacionamentos fora. A gente vai logo dispensando. A gente vai logo colocando aquilo que nos envergonha para longe da nossa vida. E nós esquecemos do poder de Deus, que se manifesta pela certeza de fé. Lembra o que Jesus falou para algumas pessoas que Ele curou? Vai, a tua fé te salvou, ou te curou, não é isso? Você vê só como
Jesus ele operava segundo a fé daquele que precisava. E às vezes a nossa fé é tão pequena diante das lutas, que a gente joga o emprego fora, joga o filho fora, joga a esposa fora, joga o trabalho fora, porque não temos essa vontade de ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Nós perdemos, irmãos, oportunidades. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Eu tenho convicção pela palavra. Nós, os crentes em Cristo, nós não temos problemas. Nós temos oportunidades de ver o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Seja um discípulo radical. Creia firmemente que a morte de Cristo, ela tem o poder de fazer você ter um coração crente no que Ele pode fazer na sua vida. Eu quero agradecer a paciência dos irmãos nessa noite, e na quarta-feira eu vou falar sobre os outros pontos do relacionamento do discípulo radical com a morte do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Pastor.